Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Hoje nós vamos falar um pouco sobre deficiência intelectual, também faz parte do público-alvo da educação especial. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esses estudantes, né? Bom, quando a gente fala a palavra, o termo deficiência intelectual, já gera alguns impasses dentro das conceituações do senso comum, né? Então, uma pessoa do senso comum que não teve contato, que não leu sobre o assunto, pode compreender esse termo de forma errônea. Então, o primeiro impasse é a deficiência intelectual, ela já teve outros nomes anteriormente. No passado, era chamado de retardo mental, excepcional, retardado, deficiente e entre outros termos que com certeza vocês já ouviram falar. E inclusive vocês podem até citar alguns termos que vocês já ouviram. Por favor, deixe nos comentários particulares ou deixe lá escrito no mural para a gente ir debatendo um pouquinho sobre isso. Bom, o termo correto é deficiência intelectual. Bom, por que é importante considerar a mudança da terminologia ao longo do tempo, né? Bom, se antes era chamado de deficiência mental, isso gerava uma confusão, porque pensava-se que as pessoas tinham uma certa doença relacionada ao seu estado mental. E não é uma doença a deficiência intelectual. Então, por isso é importante conhecer qual é o processo de construção desses conceitos ao longo dos anos. Isso faz diferenciarmos o que está relacionado com problemas na aprendizagem ou dificuldades na aprendizagem que envolve o cognitivo e separar aquilo que é transtorno psicopatológico, como era entendido anteriormente, que hoje a gente percebe que não tem nada a ver essas duas áreas. Mas qual é a característica então da deficiência intelectual? Bom, a deficiência intelectual se caracteriza fundamentalmente pelo prejuízo naquilo que a gente chama de aprendizagem cognitiva. Então existe um prejuízo no desenvolvimento cognitivo da criança. O que é o cognitivo? O cognitivo está relacionado ao processo de aprendizagens. Toda vez que vocês ouvirem a palavra cognição, cognitivo, está relacionado com a capacidade de aprender. Agora eu vou citar para vocês algumas limitações que podem ocorrer com estudantes que têm deficiência intelectual, nesse prejuízo cognitivo, nessa dificuldade de aprendizagem. Então eu vou citar aqui para vocês, por exemplo, comunicação. Pessoas com deficiência intelectual têm um certo tipo de dificuldade de se comunicar, de se expressar, de ter esse contato social. O autocuidado também. A pessoa com deficiência intelectual não entende alguns cuidados que deve ter, inclusive com a higiene pessoal. Isso precisa ser ensinado para essas crianças, precisa ensinar esses estudantes a ter esses autocuidados relacionados à segurança também e à saúde. Por exemplo, tem coisas que podem machucá-las, tem coisas que podem feri-las, tem alguns elementos que são nocivos à saúde e quando elas vêm, elas acabam perdendo essa noção do perigo. Então, crianças com deficiência intelectual podem ter um certo tipo de dificuldade para compreender essa autopreservação, esse perigo relacionado ao ambiente também.
a vida no lar, a dificuldade de lidar com as tarefas cotidianas, a interação social, o contato com as pessoas, autodeterminações das funções acadêmicas. O que significa isso? A pessoa não consegue se organizar academicamente falando, não sabe a hora que tem que fazer a tarefa, esquece da tarefa, vai fazer outra coisa. A gente está falando de dificuldades de autocontrole. É claro que muitas crianças preferem fazer outras coisas mesmo do que fazer as atividades que o professor passa. Mas o aluno com deficiência intelectual, não é que ele está preferindo só fazer outras coisas, é que talvez até ele tenha esquecido dessas atividades por conta desse processo de aprendizagem mesmo. Criar uma rotina é muito difícil também para esses estudantes. Então, os professores e os pais precisam estar sempre acompanhando essa rotina para que depois isso vire um hábito. Todos os dias cobrando o seu estudante, seus filhos e assim por diante. Certo? Bom, eu trago um dado aqui, uma informação de Vasconcelos, 2004, em que ele fala para a gente que cerca de 1% da população jovem é possível que tenha deficiência intelectual. Bom, e um dado interessante que traz também esse autor é a caracterização da deficiência intelectual. Ele coloca assim: a deficiência intelectual é caracterizada pela redução do desenvolvimento cognitivo. Ou seja, aí ele traz aquela sigla que é o QI, que é coeficiente de inteligência. Então existe uma escala desse coeficiente que tem dentro dos manuais que os profissionais da área da saúde, esses profissionais vão utilizar esses manuais para poder chegar num diagnóstico, né? Geralmente é um psiquiatra que faz essa avaliação e um psicopedagogo fazendo o acompanhamento. Mas eles são estabelecidos de acordo com esses manuais. Então, existe um coeficiente de inteligência dentro de uma faixa cronológica que é esperado, e o aluno com deficiência intelectual ele não tem esse mesmo nível, esse coeficiente de inteligência. Aqui eu estou trazendo os dados, as citações dos textos que eu estou usando para falar. O autor também coloca que essa redução no desenvolvimento cognitivo é observável, por exemplo, alguns exemplos só que eu vou citar aqui. Na fala mais lenta, quando a criança está se desenvolvendo, a criança demora mais para poder falar algumas palavras ou frases, orações dentro de um contexto. Dentro do desenvolvimento psiconeuromotor ou neuropsicomotor, que são os movimentos do corpo, as coordenações motoras, coordenação motora fina, que tem dificuldade, e entre outras habilidades que vamos citar ao longo dessa explicação. É sempre importante deixar isso bem claro. A deficiência intelectual não é uma doença ou um transtorno psiquiátrico, certo? Mas sim, aí eu trago aqui 2 autores para fundamentar essa fala, mas sim um ou mais fatores que causam prejuízo das funções cognitivas que estão relacionadas com o processo de aprendizagem. Bom, como que sucede o diagnóstico? Como que isso é feito? Bom, existe uma série de observações, exames de caráter biomédicos, etiológicos, comportamentais, sociais e educacionais. Isso está a cargo de profissionais médicos, psicólogos, psicopedagogos que vão fazer todo esse estudo para poder chegar num diagnóstico. E um diagnóstico ele não se fecha numa primeira consulta, né?
ou só num período que a pessoa está sendo observada. Isso pode levar anos, inclusive, para chegar a fechar um diagnóstico. O psiquiatra, psicólogo, psicopedagogos vão fazer um acompanhamento desses estudantes e avaliá-los conforme são seus desenvolvimentos escolares. Porque senão, aquele aluno que não quer. Olha só, a gente pode ter erro de diagnóstico se a gente fechar um diagnóstico na primeira consulta ou numa primeira avaliação. Porque com certeza você vai ter aluno que não quer fazer nada, ou que não teve uma boa base dos conceitos da matemática, que são as áreas de vocês, né? Que é a área de vocês. E aí tem dificuldade na aprendizagem de algumas operações porque a base da matemática não foi trabalhada direito. E aí você, professor, precisa trabalhar essas bases novamente. Então você não pode falar, meu aluno tem deficiência intelectual. Talvez ele não tenha só as bases desses conhecimentos para chegar no nível que você está querendo desenvolver com ele. Então vários fatores precisam ser considerados. Bom, é importante ter esse diagnóstico para que esses profissionais possam dar certas diretrizes e certas indicações do desenvolvimento do nosso trabalho enquanto professor, enquanto profissional da educação. Mas existem outras funções também da importância desses diagnósticos, como, por exemplo, concessão de benefícios, assistência previdenciária, concessão de proteção legal, acesso a cotas, vagas de emprego e por aí vai. Então, com o diagnóstico, existem outros fatores que envolvem a vida do sujeito. Sobre o diagnóstico ainda, eu vou citar algumas condições e como são esses processos baseado nesses autores que eu estou usando, que vocês terão acesso também na leitura que eu vou indicar para vocês. Então, aqui, a realização desse diagnóstico requer o uso de instrumentos e recursos que garantem seu resultado confiável. Esses instrumentos e recursos são os manuais e todo o procedimento eles chamam de anamnese, que é a parte de analisar o comportamento e verificar o histórico desses estudantes, certo? Os manuais de psiquiatria e os sistemas internacionais de classificação estão entre os referenciais que mais orientam esses procedimentos. Então, tem entrevistas para fazer essa anamnese que eu expliquei para vocês, testes psicológicos, tem aqueles testes de mensuração de inteligência também. Eles fazem a aplicação desses testes, analisam, não só, o resultado não é só baseado nesses testes específicos de quantificação de inteligência. Não dá, porque se você, dependendo do formulário que você está respondendo, e se você não tem acesso aquelas questões por conta da sua experiência de vida, por conta da sua vivência, então sua escala vai lá para baixo. Então esse é um dos testes realizados com esses estudantes. Então existe uma série de outros instrumentos que compõem essa anamnese para chegar num diagnóstico, e mesmo assim não se fecha de um dia para o outro. Um desses manuais que é muito utilizado, e inclusive no Brasil é utilizado e foi publicado um recentemente, é o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Está na 5ª edição. Bom, cada sujeito ele é único. Cada sujeito ele tem suas especificidades, ele tem suas particularidades, ele tem suas habilidades e suas capacidades. Então, as pessoas com deficiência intelectual também são únicas. Cada uma tem as suas particularidades, suas habilidades, e dentro dessas categorias que eu estou listando, existem aquelas áreas que esses estudantes têm mais dificuldade, e em outras áreas não apresentam tanta dificuldade assim. Então eu vou falar algumas áreas aqui, são 4 áreas. Por exemplo, a primeira, que é a área motora. Então, alunos que têm deficiência intelectual apresentam dificuldades cognitivas nessa área motora, ela vai ter dificuldade com a coordenação motora, com a motricidade fina,
capacidade de organização do espaço, a coordenação, manipulação das coisas, demora para aprender a se orientar espacialmente, organizar o seu espaço ou até mesmo organizar o movimento do corpo. A segunda área é a área cognitiva, está relacionado com a atenção, está relacionado com a capacidade de memorização, resolução de problemas, a capacidade de generalizar. O que significa isso? Você aprende um conceito e você pode aplicar para outros exemplos. A pessoa com deficiência intelectual nessa área cognitiva, ela entende aquele exemplo, mas ela não sabe replicar aquilo em outras situações ou em situações um pouco mais complexas. Demoram mais para aprender algum tipo de atividade, tem um ritmo um pouco mais devagar nesse sentido. Bom, a terceira área é a área da comunicação. Tem dificuldade para se comunicar, dificuldade na relação com os outros, evita esse contato por não conseguir expressar as suas ideias, seus sentimentos, expressar aquilo que envolve o seu entorno e a sua vida. E a quarta é a socioeducacional. Socioeducacional é aquela diferença da idade da criança com aquilo que parece ou representa ela ter. O que significa isso? A criança tem 10 anos, mas ela possui um comportamento muito mais infantil daquilo que se esperava dela, que é aquela idade mental e idade cronológica. Vocês devem já ter ouvido falar sobre isso. É importante entender que você vê essa diferença, mas isso não significa então que esse aluno precisa estar em contato só com crianças que estão na sua idade mental. Não, ela precisa estar com crianças da sua idade, da sua turma, para ela, nessa relação do eu com o outro, ir construindo e aprendendo e compreendendo o outro, se compreendendo. Por quê? Se você mantém essa criança com outras crianças com idades menores, como que ela vai acumular experiência? Como que ela vai acumular diferentes experiências com crianças da sua idade, por exemplo? Por isso que é preciso prestar atenção nisso, certo? Essas foram as 4 áreas. Bom, para finalizar o assunto, é importante, assim como eu já falei, compreender que cada criança é um ser único e individual. Então, cada um tem as suas particularidades, tem suas especificidades. Então, não olhe seu estudante pela deficiência. Olhe seu estudante pelas potencialidades que ele tem, por aquilo que ele sabe fazer sozinho e por aquilo que ele está prestes a aprender com a sua ajuda ou com a ajuda dos colegas. Essa interação é importantíssima. Então, olhe os estudantes e observe o que elas conseguem produzir, qual é o nível de autonomia dela, para que você, professor, possa fazer a intervenção necessária e as adaptações curriculares necessárias. Importante mencionar que estudantes com deficiência intelectual precisam ter contato com o material concreto, precisam ver as suas atividades dentro de uma contextualização que possa fazer sentido para elas. Então, você vai trazer atividades, problemas que possuem imagens para ela ver o contexto, atividades que trabalhem com um concreto que a criança possa manipular, para depois ela poder abstrair aquele conceito. Então, primeiro o concreto, materiais, para depois abstrair esses conceitos. Só que para fazer isso, você precisa saber o nível de desenvolvimento dessa criança. Você não vai começar do zero com cada criança que tenha uma deficiência intelectual. Não. Você precisa fazer uma atividade diagnóstica, assim como você já vai fazer para todos os alunos, para saber qual é o tipo de conhecimento e o nível de conhecimento que cada um deles tem. Vou mandar para vocês, tem algumas imagens de sugestões de atividades, de adição, subtração, multiplicação, dividir a unidade, dezena, centena. Às vezes o professor acha que o aluno já sabe,
e visivelmente ele não está entendendo nada daqueles números todos misturados. Então, ainda assim, dependendo da série que você for trabalhar e do desenvolvimento desses alunos, precisa dividir essas operações, usar as cores adequadas, os problemas, trazer ilustração desses problemas. Aqui eu tenho uma pergunta que eu estou mandando também junto com vocês, que fala sobre corrida de Fórmula 1, tantas voltas, e ali embaixo tem um carrinho de Fórmula 1 para que o aluno tenha esse contato, porque com certeza ele já viu isso em algum lugar. Ou outro problema que fala sobre os passageiros e os ônibus, a quantidade de pessoas, desce aqui, desce lá. Tem a imagem ali embaixo do ônibus para o aluno poder ver e fazer essa contextualização. E aí coloquei outros exemplos. Alunos que estão aprendendo também, trazer os materiais, o material dourado, trazer outros que ele possa manipular e compreender como que essa atividade tem relação com algum objeto do seu cotidiano. E aí, aos poucos, ele vai tendo autonomia de estudar sozinho. Claro, sempre observando o que ele já faz, o que ele pode fazer e o que ele consegue fazer com ajuda. Isso é muito importante. Então, vou mandar para vocês agora esse material, é um slide que eu tenho sobre deficiência intelectual, uns textos também relacionados à deficiência intelectual, que eu usei para fundamentar o que eu falei para vocês, e um artigo que fala sobre deficiência intelectual e o ensino da matemática. A gente se vê em breve, tem atividade para fazer, observe os prazos, não deixe para o último dia. Eu estou observando que vocês estão deixando para o último dia, na última hora, e aí corre um risco de você esquecer, meu amigo. Daí você deixa para fazer na última hora, acha que fez, não fez, e aí já foi. Então, fiquem atentos aos prazos, usem o horário da aula para fazer as atividades da nossa disciplina. São 3 aulas, tempo suficiente. Se você já programou outras atividades, porque você está em casa e aí você reorganizou a sua vida, então é claro que você colocou o horário da disciplina em algum lugar. Então use esse horário para fazer as atividades. No mais, forte abraço e a gente se vê em breve.